e ele fala direto com a mulher, é porque ele não encontrou no homem sensibilidade o suficiente para ouvir a sua voz. Muitas vezes, eu sei que essa mensagem não alegra, mas vai engolindo aí. Muitas vezes nós atribuímos à mulher o papel de ser o sustentáculo da casa, mas não deveria ser assim, porque Deus ele chamou o homem para exercer essa função. Tanto é que, se você observar, desde o início da criação, o homem ele tentou se isentar das suas responsabilidades, e mesmo assim Deus o colocou no seu devido lugar. Lá no livro do Gênesis, no episódio da queda da raça humana, quando Deus pergunta para o homem o porquê ele tinha feito aquilo, ao invés de assumir o seu erro, ele tenta responsabilizar a mulher pelo erro que ele havia cometido. Ele olha para Deus e diz: a mulher que me deste por esposa, ela comeu do fruto e ela também me deu. E a atitude de Adão, ela reflete a atitude de muitos homens que, quando o negócio aperta, ao invés de reconhecer os seus erros e consertar aquilo que precisa ser consertado, ele culpa a esposa quando as coisas dentro de casa não vão bem. Só que quando Deus vai dar a sentença para o homem, ele diz: maldita é a terra por tua causa, não é por causa dela, é por tua causa. Você é o chefe da casa, você deveria resolver o problema, você deveria ter chamado a atenção da sua esposa e não ter embarcado com ela nessa aventura irresponsável. Então, quando o chefe da casa é um omisso, toda a família paga o preço. Eu vou repetir: quando o chefe da casa ele é um omisso, toda a família ela paga o preço. A grande problemática é que os valores estão sendo invertidos. As mulheres estão se comportando como machos e os homens estão se comportando como fêmeas. Um dia desses eu fui pregar na igreja e o pastor disse para mim: Pai do Senhor, pastor Rafael. E a esposa dele falou para mim: a paz do Senhor, meu pastor. Quase que eu falo para ela: pastor Jonas, me macho, tu fêmea. Por quê? Porque os homens estão se comportando como fêmeas e as mulheres estão se comportando como machos. E elas não fazem isso porque querem, mas sim porque existe um espaço vago dentro de casas. São viúvas de maridos vivos. Eu vou repetir: são viúvas de maridos vivos. Elas não assumiram essa posição porque querem, mas porque os homens não assumem o posto que lhes é devido. Lá em 1 Reis, no capítulo 2 e o versículo de número 2, quando Davi estava prestes a morrer, ele chama o seu filho Salomão na cabeceira da sua cama, e ele diz: meu filho, eu estou indo pelo caminho de toda a terra, seja forte e seja homem, porque lugar de menino é brincando de bolinha de gude soltando pipa. Agora, responsabilidade de adulto, Deus não coloca na mão de moleque, Ele coloca na mão de homem. Eu vou repetir: responsabilidade de adulto, Deus coloca na mão de homem e não de moleque. Então você vai observar que esse salmo, ele chama o homem à responsabilidade. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele continua dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Quando o chefe da família ele é temente a Deus, a tendência é esse temor ser refletido dentro da sua casa. Eu vou repetir: quando o chefe da família ele é temente ao Senhor,
a tendência é esse temor ser refletido dentro da tua casa. Deixa eu dizer uma coisa para você, varão: o teu filho, ele não copia aquilo que você fala, o teu filho copia aquilo que você faz. Eu vou repetir: o teu filho, ele não copia aquilo que você fala, ele copia aquilo que você faz. Então não adianta mandar o filho para a escola bíblica dominical e você ficar dormindo até 10 horas da manhã. Não adianta mandar a esposa e a família para a oração e você ficar em casa assistindo o jogo do Flamengo. Se você quer que a tua família ela tema ao Senhor, você tem que vir caminhando junto com eles. Quem vai entender essa palavra, diga glória a Deus. A filha do pastor Russell Shedd, um dia, falando a respeito do seu pai, ela disse: eu só acredito que o meu pai pecava, porque ele é um ser humano, porém, eu nunca vi o meu pai pecando. Eu vou repetir: a filha do doutor Russell Shedd, testemunhando acerca do seu pai, ela disse: eu só acredito que o meu pai pecava, porque ele era um ser humano, porém, eu nunca vi o meu pai pecando. Então você precisa entender que a sua casa dará testemunho acerca da vida piedosa que você levou diante de Deus, e o temor que você tinha para com as coisas de Deus irá refletir sobre a vida da sua família. Se a sua espiritualidade não reflete na vida da sua esposa e nem dos seus filhos, então existe uma grande probabilidade da falha estar em você. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. É importante a gente entender que temor não é terror. Fala comigo: temor não é terror. Não é terror. Fala de novo: temor não é terror. Não é terror. Temor não é você ter medo de Deus, não. Temor é o amor respeitoso. Sabe quando a gente teme o nosso pai a ponto de não envergonhá-lo? Eu não estou falando de medo de apanhar do pai, eu estou falando de não querer ofender a honra do pai. Isso é temor. Aí ele vai concluir dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Na verdade, o salmista aqui, ele não está falando de duas coisas, ele está falando de uma coisa que completa a outra: temer a Deus e andar nos seus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor é a evidência externa de alguém que teme a Deus. Caminho fala de acesso, caminho fala de uma estrada que me conduz a um determinado destino. Quando eu ando no caminho proposto por Deus, eu estou sendo direcionado para um lugar seguro. Eu preciso entender que o lugar mais seguro do mundo é estar no centro da vontade de Deus. Eu vou repetir: o lugar mais seguro do mundo é estar no centro da vontade de Deus. Tem muito chefe de família colocando a vida da sua casa em risco porque não está seguindo o itinerário de Deus. Eu vou repetir: tem muito chefe de família colocando a sua casa em risco porque não está seguindo o itinerário de Deus. Provérbios capítulo 14 e o versículo de número 12, a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Billy Graham dizia: todas as vezes que o homem quiser navegar para longe de Deus, o diabo sempre terá um barco pronto. Aí no versículo 2, o salmista ele vai dizer: pois comerás do trabalho das tuas mãos. Fala comigo: pois comerás. Tá fraco, fala: pois comerás do trabalho das suas mãos. Então perceba: quem me ouve diga amém. Quem me ouve diga amém.
Amém. Perceba que o Salmo de número 128, ele está falando acerca da necessidade do homem temer a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Só que ele não isenta este mesmo homem de trabalhar e ser o provedor da sua casa, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Quer dizer, nada vai cair do céu de mão beijada. Se você quiser conquistar, você vai ter que trabalhar. Eu preciso entender que o único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Eu vou repetir: o único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. É inconcebível um homem que deseja constituir família e não gosta de trabalhar. Aí a moça fala assim: ai pastor, eu estou apaixonado por ele. Aí o pastor fala: ele trabalha, minha irmã? Não trabalha, mas faz academia. Não trabalha, mas é malhadão. Não trabalha, mas é saradão. Ai pastor, mas ele é um gato. Não, é um gato. Só que deixa eu dizer uma coisa: não existe animal mais preguiçoso do que o gato. Você já viu alguém sair de casa e deixar o gato vigiando a casa? Por quê? Porque gato, a única coisa que ele sabe fazer é dormir e também comer. Ele é preguiçoso. Então deixa eu dizer uma coisa para você: ei moça, ele é bonito e educado, mas ele não trabalha, ele não estuda. Pula desse navio porque é Titanic, vai afundar. Ah, mas ele é fortão, mas músculo não paga boleto. Jesus está falando aqui nessa noite. Sabe por quê, irmão? Porque tem gente que só não morre de preguiça porque tem preguiça de morrer. Um dia um jovem chegou para o pastor e falou: pastor, quem é preguiçoso vai para o inferno, eles mandam buscar em casa. O outro chegou para o pastor e falou: pastor, dos 7 pecados capitais, o meu pecado favorito é o pecado da preguiça. O pastor perguntou por quê. Ele disse: porque eu fico com preguiça de cometer os outros 7 pecados. Você já ouviu falar, irmão, dos 10 mandamentos do preguiçoso? Primeiro, viva para descansar. Segundo, descanse de dia para dormir à noite. Terceiro, não arrumarás a sua cama e não dobrarás a sua coberta. Quarto, não cobiçarás o trabalho do teu próximo. Quinto, trabalho é saúde, deixe para os doentes. Sexto, trabalho é sagrado, não toque nele. Sétimo, se sentir vontade de trabalhar, sente-se que a vontade passa. Sétimo, se vê alguém descansando, ajude-o a descansar. Oitavo, lembre-se, ninguém nunca morreu de descansar. Eu sei que o 10º diz assim: não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Então tem gente que é preguiçosa, irmão. Tem gente que é preguiçosa. E o pior é que a moça está vendo que o cara não trabalha e ela está querendo entrar nessa barca furada. Eu quero dizer para você, minha irmã, que se a senhora entrar nessa barca furada que a senhora está entrando, você vai trabalhar para dar comida para 2. E depois vai dar trabalho no aconselhamento pastoral para o teu pastor. Então ouve a voz do Espírito Santo falando nessa noite. Aleluia. Será que tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui? Levanta a sua mão e diga glória a Deus. aí os feios da igreja, os desabonitados da igreja, é tão feio que quando ele olha no espelho ele não sabe se está de frente ou está de costa. É feio, mas tem calo na mão. É feio, mas levanta 4 da manhã. É feio, mas quando tirar você da casa do teu pai, vai poder te dar uma vida digna. Aí você diz: mas ele é feinho, mas é melhor casar com um feinho cheio da unção do que com um bonitinho cheio do cão. Será que tem alguém entendendo o que é que Deus está falando aqui? Aleluia. Glória a Deus. Provérbios capítulo de número
21, versículo 25, a Bíblia diz que o preguiçoso, ele morre desejando. Por quê? Porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Provérbios capítulo 15, versículo 19, a Bíblia diz que o caminho do preguiçoso é cercado de espinho, ou seja, ele vê dificuldade em tudo. Provérbios 19, 24, a Bíblia diz que o preguiçoso coloca a mão no prato e não tem disposição de levar a mão na boca. Provérbios 22, 13, a Bíblia diz que o preguiçoso diz: tem um leão na rua. Ou seja, sempre vê desculpa para não fazer nada. Provérbios 6, 6, a Bíblia diz: vai ter com a formiga. Ó preguiçoso, vê as suas obras e ser sábio. Provérbios capítulo 20, versículo 4, a Bíblia diz que o preguiçoso, ele não cultiva na estação própria, por isso na colheita busca e nada encontra. João 5,17, Jesus Cristo disse: o meu Pai trabalha até agora, por isso eu também trabalho. Aleluia! Glória a Deus! Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz que se alguém não quiser trabalhar, também não precisa comer. O problema, sabe qual que é? É que os únicos que menos trabalham são os que mais comem. Dá para dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus! Aí no versículo de número 3, ele diz assim: a tua mulher será, fala comigo, a tua mulher, fala direito, irmão, a tua mulher, será. Perceba que ele não fala que a mulher é, ele fala que ela será, futuro. Então alguns estudiosos da área da família, eles entendem que o salmista aqui, ele está falando para o jovem solteiro, ele está falando com aquele que está noivo, se preparando para ingressar no casamento. E vocês sabem tanto quanto eu, que o ser humano, ele não nasceu para viver sozinho. Se você observar, você vai ver que o homem, ele é a única negativa da criação. Quando Deus cria o mar, a Bíblia diz: e viu Deus que era? Me ajuda a pregar, irmão. Quando Deus cria o mar e viu Deus que era bom. Quando Deus cria as estrelas e viu Deus que era bom. Quando Deus cria os animais e viu Deus que era bom. Agora, quando Deus cria o homem, ele diz: não é bom. É possível, mas não é bom. Por quê? Porque ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. Fala comigo: ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. Por quê? Porque Deus viu que o boi tinha uma vaca, ele viu que o tartarugo tinha uma tartaruga, ele viu que o barato tinha uma barata, ele viu que o carrapato tinha uma carrapaca. Aí Deus, ele fez com que Adão caísse em um sono profundo. Ó, amigo, você vai ver que eu vou arrumar para tudo. E das costelas do homem Deus tira a mulher. É por isso que mulher é osso duro de roer, irmão. Foi feita da costela. Tem muita gente dizendo que mulher, ela é sexo frágil. Mas eu quero dizer para você que não é bem assim não. E tem muita gente que usa a mulher para dizer: foi através dela que o pecado entrou na terra. Só que eu vou provar para você que isso é uma mentira do diabo. Isso é um fardo que o diabo quer lançar sobre o ministério feminino e que não é verdade. Sabe por quê? Porque Deus mandou Adão não comer do fruto em Gênesis no capítulo 2 e o versículo 17. E a mulher, ela só foi criada no versículo 18. Então quer dizer, quando Deus mandou Adão não comer do fruto, a mulher não havia nem sido criada ainda. Então é que você vai observar que quando Deus vai dar a sentença para o homem, ele diz: maldita é a terra por tua causa. A culpa não é dela não, a culpa é tua, porque você que é vacilão. Eu falei para você não comer e você comeu. Aí eu imagino o diabo pulando, irmão Francisco, e dando risada, dizendo: bem feito, através da mulher o pecado entrou na terra. Aí Deus olha para Satanás e diz: quer dizer que através da mulher o pecado entrou na terra? É. Se através da mulher o pecado entrou, através da mulher o pecado vai ter que sair também. Porque do ventre de uma mulher nascerá um varão. Será ferido no calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
fala assim: se tá ruim, fica calado, mas se tá gostoso, dá glória. Fala pra ele: se tá ruim, fica calado, mas se tá gostoso, dá glória. Solta aquele grito de glória. Aleluia. Olha para esse irmão que está do teu lado. Olha para esse irmão que está do teu lado também. Todo mundo olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: mulher não é fardo. Não é fardo. Fala: mulher é presente. Irmão, mulher, ela tem atributos que ela tem e o homem não tem. Pode observar. Mulher, ela tem olho nas costas. Mulher é coisa boa, ela tá sumindo lá. Ela está sentada no restaurante, olhando para a cara do marido, está falando: tá vendo atrás de mim de saia vermelha e sapato preto? Já perguntou o endereço para homem, irmão? Ele fala assim: desce e vira à esquerda. A mulher desce, tem 3 quebra-mola, depois do quebra-mola tem um jardim. Por quê? Porque ela é rica em detalhes. A mulher, ela é forte, irmão. Você já viu um homem gripado, irmão? A camada inteira. Parece que está com câncer em fase terminal. Agora a mulher não, irmão. Pastor Morivani. Ela lava, ela passa. Ela está com dor de garganta. Ela tá com dor de cabeça. Ela está com Covid-19. Ela está com TPM. Ela está com tudo. Mas ela lava, ela passa, ela faz comida e ela não reclama. A mulher, ela consegue fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Uma vez, pastor Jonas, minha mãe foi para um culto de oração e deixou meu pai olhando as panelas dentro de casa. Quando ela chegou em casa, estava tudo queimando. Meu Deus. E ela perguntou para ele: mas eu não avisei você que eu ia deixar as panelas. Ele falou: como é que eu vou olhar 4 panelas ao mesmo tempo? Agora a mulher não, irmão. A mulher, ela mexe o arroz. A mulher, ela mexe o feijão. A mulher experimenta a mamadeira do neném. A mulher, ela escuta ainda que vai ensaiar. A mulher, com o pé, ela tampa a lixeira. Ela muda o canal da televisão do controle. Ela ouve a conversa do marido na sala e diz: não é nada disso aí que você está falando. Por quê? Porque ela faz 1001 coisas ao mesmo tempo. Então a mulher, ela foi colocada do teu lado, irmão, não foi para te atrapalhar, não. Ela foi colocada do teu lado para completar, porque tem coisa que ela tem que você não tem. Então você vai perceber que desde o princípio Deus, ele contribuiu para que o ser humano ele se relacionasse. Deus, ele sempre quis, irmão. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Deus, ele sempre quis que o ser humano ele fosse um ser relacional. Então o relacionamento a dois, ele nunca foi um problema. O relacionamento a dois é uma dádiva de Deus. Fala comigo: relacionamento a dois é uma dádiva de Deus. Agora nós temos aqui 2 extremos. Quantos extremos? 2. Se por um lado nós temos Deus apoiando para que o ser humano se relacione, por outro lado nós temos o ser humano sendo extremamente mal sucedido na hora de fazer as suas escolhas. Então você precisa entender que a pessoa que você escolheu ou escolherá para estar do teu lado pelo resto da tua vida, ela será determinante para o seu sucesso ou para o seu fracasso. Eu vou repetir: a pessoa que você escolheu ou escolherá para estar do teu lado pelo resto da tua vida, ela será determinante para o teu sucesso e para o teu fracasso. Eu conheço, e com certeza vocês também devem conhecer, inúmeras pessoas que se deram mal. Por quê? Porque fizeram escolhas erradas na vida. Tem gente que é infeliz profissionalmente porque não atua na profissão que gostaria. Tem gente que é infeliz nos estudos porque não está cursando a faculdade que gostaria. Tem gente que é infeliz no relacionamento porque escolheu a pessoa errada para estar
do seu lado. Então você precisa entender que o casamento é uma aliança que deve durar a vida toda. Fala comigo, casamento foi feito para durar a vida toda. Fala de novo, casamento foi feito para durar a Bíblia toda. Malaquias capítulo 2, versículo 16, a Bíblia diz: Deus disse, eu odeio o divórcio. Isso não acha ruim comigo não, está na Bíblia. Deus disse, eu odeio o divórcio. O divórcio, ele é, sabe o que, irmão? Ele é uma medida extrema. É uma saída de emergência e que sequer deveria ser cogitado por um casal que teme a Deus e acredita que Ele é poderoso para restaurar um relacionamento. Uma certa feita perguntaram para a esposa do pastor Billy Graham, durante muitos anos casado com o pastor Billy Graham: você já pensou em divórcio? Ela disse: em divórcio não, mas em assassinato sim. Porque eu sei que tem hora que a gente se estranha mesmo. Eu sei que tem hora que o homem fica nervoso mesmo. Agora deixa eu dizer uma coisa: existem dois tipos de homem, irmão. Quantos tipos de homem? Quantos tipos de homem, irmão? Existe um homem que a mulher manda nele e um homem que pensa que manda na mulher. Diz que lá no céu, irmão, tinha duas filas. Tinha a fila dos homens banana e tinha a fila dos cabra macho. A fila dos homens banana, ela dava a volta assim, um quarteirão no céu. E a fila dos cabra macho tinha um homem só. Aí o homem que estava na fila dos homens banana, vendo o outro na fila dos cabra macho, olhou para o outro e falou: rapaz, o que tu tá fazendo aí na fila dos cabra macho? Eu disse: não sei, da mulher que mandou vir pra cá. Por quê? Porque, querido ou não, ela tem um poder de influência muito grande. Agora, o relacionamento a dois, ele é algo extremamente complexo. Um dos maiores desafios do casamento é você ajustar comportamento diferente. Fala comigo, ajustar comportamento diferente. São temperamentos opostos, são visões de mundo diferentes que se encontram e que em algum momento vai ser necessário que haja uma renúncia por parte de um ou por parte de outro, na maioria das vezes por parte do homem. Porque às vezes aquilo que você não faz por amor, você faz para não arrumar treta. É ou não é verdade? Algum homem se identifica aqui? Você já perdeu a guerra na tua casa para manter a paz? Alguém já se identifica com isso aqui? Se você não está disposto a renunciar a algumas coisas que você gosta para ver o outro bem, então você não está disposto a fazer. Se você não está disposto a fazer algumas concessões em prol do outro, pelo amor de Deus, não case. Por quê? Porque se você casar, você vai se frustrar, você vai frustrar o seu parceiro ou a sua parceira. Eu preciso entender que ninguém sai de casa sem trazer a bagagem para dentro do relacionamento. Eu vou repetir: ninguém sai de casa sem trazer a bagagem para dentro do relacionamento. Você precisa saber, antes de entrar em qualquer relacionamento, que ser solteiro não é um problema. Sabe por quê? Porque tem gente que acha que ser solteiro é um problema. Não existe uma doença chamada solteirite aguda. Ser solteiro não é um problema. Então a pergunta é possível ser uma pessoa solteira e realizada? Claro que sim, e eu provo para você na Bíblia. Daniel, que foi levado para a Babilônia com 16 anos de idade, ele foi tremendamente usado por Deus no período do cativeiro, ele era solteiro. Jesus Cristo, o homem que dividiu a história antes dele e depois dele, e mais de 2000 anos se passaram e a gente está aqui falando dele, ele era solteiro. O apóstolo Paulo, que revolucionou o cristianismo, que escreveu quase que 50% do Novo Testamento e que foi o maior implantador de igrejas do seu tempo, era solteiro. Então isso é uma prova de que é possível ser solteiro, abençoado, bem sucedido e cheio da presença do Espírito Santo. Quem está entendendo essa palavra aqui, levante a mão e diga glória a Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele disse lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 8, ele disse: digo, porém, aos solteiros e viúvos
viúvas, bom seria que eles ficassem sem casar, como eu. Aí no versículo 9 ele vai dizer: mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, porque é melhor casar do que ficar queimando no desejo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32, a Bíblia diz que o solteiro, ele deve cuidar das coisas do Senhor e como há de agradar a Deus. Então o solteiro, ele é mais privilegiado do que o casado no quesito, ele tem mais tempo disponível para cuidar das coisas de Deus, porque quando você casa tudo muda. Depois que você casar, você tem que dar satisfação. Eu casei, mas eu não dou satisfação da minha vida para ninguém. Então não casa, meu querido. Porque depois que você casa, você deve satisfação sim. Quando você casa, você tem que ouvir a tua mulher sim. E eu sei que ela fala mais do que tu. Tu chega em casa, ela... Você tem que ouvir. Você é temente a Deus. Você tem andado nos caminhos traçados por Deus para a sua vida. Então existe uma promessa feita para você. Qual é a promessa, pastor? A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa. Aleluia. Videira é a planta que dá uva. Videira é a planta que dá o que, irmão? Uva. E a uva é a fruta usada para a confecção do vinho. Para a confecção do que, irmão? Do vinho. E o vinho na Bíblia representa a alegria. Vinho representa o quê? A alegria. Em outras palavras, o texto está dizendo que quando você é um homem que teme a Deus e que anda nos caminhos do Senhor, a sua esposa se torna produtiva, videira frutífera e uma fonte de alegria dentro da tua casa. Você tem produzido, irmão? Você tem sido uma fonte de alegria lá dentro da sua casa? Ou você tem sido uma mulher causadora de problemas? Provérbios capítulo 9, versículo 3, a Bíblia diz que a mulher tola, ela é alvoroçada, indisciplinada e sem conhecimento. Provérbios capítulo 12, versículo 4, a Bíblia diz que a mulher virtuosa, ela é a coroa do seu marido, mas aquela que procede vergonhosamente é como o apodrecimento dos seus ossos. Provérbios capítulo 14, versículo 1, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. Provérbios capítulo 19, versículo 14, a Bíblia diz que casas e bens são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Provérbios capítulo 31, versículos 10 e 11, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor é sédio e das joias preciosas. O coração do seu marido confia nela e a ele não faltam riquezas. Provérbios capítulo 31, versículo 30, a Bíblia diz que enganosa é a beleza e passageira é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Quem veio aqui para adorar a Deus, levante a mão. Glória a Deus. E ele continua dizendo, pastor Jonas, os teus filhos serão como plantas de oliveira. Fala comigo, os teus filhos. Não, já estou terminando. Continue, fala, os teus filhos serão como plantas de oliveira. A oliveira, irmão, ela produz azeitona. A oliveira produz o quê? A azeitona, ela produz o azeite. A azeitona produz o quê? Azeite. Agora, para que a azeitona produza o azeite, ela precisa passar pela prensa. Então o seu filho, ele é entregue para Deus a você como oliveira. Mas se você deseja que ele produza azeite, ele precisa passar pelos processos da vida. Você precisa entender que o filho, ele não vem pronto. O filho, ele precisa ser preparado para estar à altura daquilo que Deus tem projetado para a vida dele. E o Salmo continua dizendo que os seus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da sua mesa.
Fala comigo, ao redor. Ao redor. Não está fraco. Fala ao redor. Ao redor. Da sua mesa. Sua mesa. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de quê, irmão? Comunhão. Então, esse salmo, ele ressalta, pastor Jonas, a importância da mesa na família. Não é apenas um lugar onde a gente faz as nossas refeições, não. É também um lugar onde nós nos desconectamos do mundo externo e passamos a dar atenção para aquilo que realmente é importante, que são as pessoas que estão à sua volta na mesa. E é por isso que o diabo, ele tem lutado com todas as forças, criando distrações que façam com que as refeições em família, em torno da mesa, deixem de ser importantes. Ele tem usado os avanços tecnológicos, fazendo com que os smartphones, eles roubem a cena no momento mais sagrado, irmão, que é a hora em que a família, ela está em volta da mesa para fazer uma refeição. Eu costumo dizer que a internet, ela fez duas coisas: ela afastou-os de perto e ela aproximou-os de longe. Porque você está na mesa do café da manhã conversando com alguém que está lá no Japão, mas você está distante do teu marido, da tua esposa, dos seus filhos que estão em volta de você na mesa. Quando a gente vai comer num lugar, a gente está mais preocupado em postar o que a gente está comendo do que degustar a comida. A gente vai comer um camarão na moranga, a gente faz. Quando a gente chega no restaurante para comer, pastor Flávio, a gente, ao invés de pedir o cardápio, qual é a primeira pergunta que a gente faz? Qual é a senha do Wi-Fi? Diz que um cara chegou no velório, o pastor Jonas, e falou: tem Wi-Fi aqui? Aí alguém disse para ele: respeita o falecido. Ele falou: maiúsculo ou minúsculo? Porque ele pensou que respeito o falecido era a senha do Wi-Fi. Então a gente está tão envolvido com as atividades do mundo externo que a gente está esquecendo de estar, que a gente está esquecendo da mesa. Se você realmente deseja que a sua família, ela desfrute das bênçãos de Deus, então volte a fazer da sua mesa um lugar de comunhão. Eu vou repetir porque eu saí dela, eu vim aqui para ser profeta para a tua vida. Se você deseja que a tua casa volte a ser um lugar que desfrute das bênçãos de Deus, então volte a fazer da sua mesa um lugar de comunhão. Quem está entendendo essa palavra aqui, levante a mão e diga: fala mal da igreja, fala mal do pastor. Aí o filho está em volta da mesa, vendo o pai, a mãe difamar a igreja, difamar o pastor. Você acha que quando esse menino crescer, ele vai querer ser grande? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Aleluia! Glória a Deus. Será que tem 2 ou 3 aqui comigo sentindo o que Deus está falando aqui nesse lugar? Glória. 30 segundos aí, levanta essa sua mão aí, fala alguma coisa aí, não me deixa sozinho aqui não. A presença de Jesus, ela está na casa. Jesus, ele está falando com alguém nessa noite. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Se você é pentecostal, solta aquele grito de glória. Ele está entalado aí na tua. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és Quem me santo. ouve, diga amém. Amém. Quem me ouve, diga amém. Amém. Olha só, e eu termino agora. Ele termina o salmo dizendo assim, ó: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos. Fala comigo, os filhos. Os filhos. Não, fala os filhos filhos de teus filhos. de teus filhos. Sabe o que Deus está dizendo aqui, pastor Jonas? Você vai ver seus netos. Aleluia.
Sabe o que Deus está dizendo aqui? Promessa de longevidade. Você vai estar vivo para contemplar as bênçãos de Deus sobre a vida dos seus filhos e sobre a vida dos seus netos. Aleluia. O teu trabalho não é vão do Senhor, pastor Jonas. Vai chegar dia que o Senhor vai sentar e a mesa vai estar cercada de netos, e o Senhor vai dizer: valeu a pena ser crente, valeu a pena ser fiel, valeu a pena estar na igreja apacentando o rebanho do Pai, porque enquanto eu estive cuidando daquilo que é de Deus, Deus ele cuidava daquilo que era meu. Quem veio aqui para levante essa mão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Eita Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo ele está restaurando lares aqui nesta noite. O Espírito Santo ele está restaurando casamentos aqui nesta noite. O Espírito Santo ele está restaurando o coração de filhos aqui nesta noite. Coloque a mão no seu coração, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, eu abençoo a vida do teu povo. Eu abençoo a vida da tua igreja. Eu profetizo que após este culto a vida deles nunca mais serão as mesmas. Que o Senhor venha guardar a vida da nossa família, que o Senhor venha guardar a vida dos nossos filhos, proteja a vida das nossas crianças. Não permita que Satanás roube o coração desta geração. Eu profetizo, meu Pai querido, que essas crianças não sairão da igreja na fase adulta. Eu profetizo que os nossos jovens, eles não desviarão da presença do Senhor quando terminarem a faculdade. Eu profetizo que a UNB, ela não vai roubar o coração dos nossos jovens. Eu profetizo que a ideologia de esquerda, que apoia o feminismo, o homossexualismo, a ideologia de gênero, ela não vai roubar o coração da nossa juventude. Eu profetizo que o Senhor vai levantar famílias restauradas, jovens cheios do Espírito Santo, e que após este de Ivadeb, a nossa vida nunca mais será a mesma. Para a glória e para o louvor do teu nome. Olha para pelo menos 3 pessoas que estão do teu lado aí, pega na mão dele ou dela e diga: Deus abençoe a tua família. Fala: Deus abençoe a tua família. Profetiza sobre a casa dele. Fala: Deus abençoe a tua família. Pode andar. Deus abençoe a tua família. A tua família. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tua família. Pastor Carlos. Aleluia. Deus abençoe a tua família, Pastor Manuel. Deus abençoe a tua família, Pastor Francisco. Deus abençoe a tua família.
Essa palavra que eu vejo tem ouvido.